A conversa que eu vou ter contigo nesse exato momento pode até parecer ou te parecer um papo estranho, mas vale a reflexão, pode ter certeza. Eu te digo porque em um momento da minha vida, ou pelo menos um evento em específico da minha vida, é, levou-me a ter esse tipo de pensamento e a refletir exatamente da forma que eu vou tentar compartilhar com você no conteúdo de hoje. Bem, eu sou o Gilmar de Souza, se tu puderes deixar a luz acesa vai me ajudar, Dani. Por causa que esse lado direito meu aqui vai ficar meio que escuro. Ok, o ambiente aqui não é o mais adequado, né? A iluminação é uma iluminação convencional. Eu coloco aqui um ring light e é isso. Tá valendo. E é dessa forma que a gente conversa com você todos os dias e grava os nossos conteúdos. Mas vamos lá. Esse papo sobre viver bem ou morrer bem, não dá para morrer bem, né? Uma vez que o importante é viver. E eu costumo dizer, eu tenho uma máxima que diz: o bom da vida é viver. Mas entenda que isso também é verdade. Existem pessoas que não estão prontas para partir dessa vida de maneira alguma. E é exatamente por isso que algumas pessoas ficam em estado de vegetação eterna, né? Parece que, eu falava no conteúdo anterior aqui, que a autora do livro, antes de partir, ela vivenciou essa realidade de pessoas que tudo que queriam era simplesmente morrer. Por quê? Principalmente porque se você passa por uma doença terminal, ou fica muito tempo vegetando em cima da cama, e naturalmente se você fica nesse estado, vai perdendo a vitalidade, mobilidade, a capacidade de cuidar de si próprio, você vai precisar passar por esse processo de que alguém cuide de você. Seja um membro da família mais próximo, um filho, ou seja um cuidador, uma cuidadora. Se você vai para um abrigo de pessoas nesse estado, para um asilo, não importa, você vai se tornar alguém dependente. E é incrível como, ainda há pouco, antes de gravar esse conteúdo aqui, eu liguei para o meu pai para batermos aquele papo assim, sem filtro, né? Eu digo: meu pai, eu já fiz essa ligação falando a respeito desse assunto com meu irmão e quero falar contigo. Em algum momento de nossa vida, alguma coisa que precisava ser dita não foi dita, ou alguma coisa que não deveria ser dita e foi dita, ou numa hora que não deveria, ou de uma forma que não se deveria falar, levando em consideração a relação entre um pai e um filho. Eu tenho a consciência de que em algum momento da minha vida, e eu não vou expor essa questão aqui para título de descrição, mas eu sei que em determinado ponto de minha vida eu fui meio que rebelde com o meu pai. Ou meio que projetei a voz, sendo que ele era o cara que mandava e eu deveria simplesmente acatar as suas orientações. E eu tenho essa consciência de que em um momento da minha vida eu fui meio crespo, meio arrogante, meio insubordinado, e realmente alterei ou projetei a voz para o meu pai. E aí, agora na fase adulta, e que a realidade é que ele agora aos 70 anos e eu chegando aos 46, é evidente que, exceto por uma questão de grande respeito que eu tenho pelo meu pai, eu não vou ter que entre aspas, me subjugar ao que ele fala. Mas acredite que hoje, pelo respeito que temos um para com o outro, ele sabe que é verdade, ele vai falar alguma coisa para mim e é evidente que, na medida do possível, eu vou acabar acatando aquilo que ele tem para me dizer. Mas, para ir direto ao ponto, ainda fazendo essa associação com viver bem, envelhecer sem remorso e partir em paz dessa vida, teve um momento, a minha mãe ela foi vítima de câncer de mama. E quem mais conviveu durante o período em que minha mãe estava fazendo o enfrentamento do câncer, quem passou mais tempo junto com ela foi a minha irmã, a minha segunda irmã, a Vanusa. Então, ela teve todo o tempo do mundo para, caso houvesse razões para ajustes, ela poder fazer. Porque ela foi vendo a minha mãe definhando e perdendo a luta para o câncer. Eu não tive esse privilégio. Para mim seria uma satisfação poder fazê-lo. No entanto, a minha mãe era uma pessoa, como todas as pessoas idosas, acabam adquirindo uma forma de força que eu diria até invejável. As pessoas
vamos dizer assim, de terceira idade da geração dos nossos pais, se você tem uma faixa etária compatível com a minha, você vai saber exatamente o que eu estou falando. São pessoas que não gostam de aparentar muito frágil para alguém. Elas conseguem, mesmo em situações terminais, manter uma aparente força. Isso não é para qualquer pessoa. Eu diria que pessoas já da nossa geração ou pessoas mais jovens, eles tendem, né, a entregar-se com mais facilidade, a demonstrar sua fragilidade, fraquezas, enfim. Pessoas da geração dos nossos pais não faziam isso. E minha mãe era uma delas. Tanto que as pessoas ficaram admiradas, quem teve ali convivência no local em que ela estava fazendo o enfrentamento do câncer, e eu também, inclusive, fiquei admirado, porque em torno de um ano e pouco, desde o diagnóstico até a partida, até a falência, até o óbito da minha mãe, eu a vi apenas uma vez. Isso porque eu estava desenvolvendo uma atividade que me colocou distante da minha cidade, da cidade onde a minha mãe e meus parentes vivem, parte deles ainda vivem, e ela também se distanciou por conta que ela foi para a capital do estado do Pará, que é a cidade de Belém, fazer o tratamento do câncer, e eu estava na cidade de Santarém, aonde resido até hoje, de volta, porque posterior a isso eu voltei para a cidade, para a pequena cidade de Uruará, e agora tem menos de 2 anos eu retornei para a cidade de Santarém. Eu estava atuando na época na área do jornalismo, e isso demandava uma dinâmica incrível. Raramente eu estava em Santarém, sempre numa espécie de caravana, acompanhando os eventos da companhia que eu registrava, os acontecimentos, para mandar para uma rede a qual eu prestava serviço. Eu era correspondente da Rede Novo Tempo de televisão. Então, eu não tive o privilégio de acompanhar a minha mãe nesse enfrentamento, nesse tratamento do câncer. O fato é que em uma dessas viagens, deixando Santarém, fui até a cidade de Altamira, distante de Santarém aproximadamente 540 quilômetros. Santarém fica aí no meio, dividindo esse caminho. De Santarém até a cidade de Uruará, indo pela rodovia Transamazônica, passando parte da 163, ficamos aí 300 e poucos quilômetros distante de Uruará, fazendo o trajeto por essa via, por essas duas vias. Parte pela 163, Santarém-Cuiabá, depois você pega a BR-230, que é a Transamazônica, e aí chega a cidade de Uruará. Da cidade de Uruará até Altamira, menos de 200 quilômetros. Então, Uruará fica aí um pouquinho a mais da metade do caminho aí. O fato é que agora com a nova via, que é a PA 370, uma rodovia estadual, ficamos Santarém até Uruará, pouco mais de 200 quilômetros, ficou um acesso bem mais rápido, bem mais fácil. Acontece que a minha mãe fez um pequeno intervalo no tratamento apenas para visitar a cidade de Uruará, e nessa visita que ela fez a Uruará, coincidiu que eu estava vindo de Altamira para a cidade de Santarém. Fiz uma pausa, um pit stop em Uruará, deixei a cidade de Uruará e fui até o sítio, onde até hoje o meu pai é proprietário desse pequeno ambiente que ele considera um pequeno refúgio. É como se fosse um oásis no deserto da vida, um lugar apreciável. Tem um bom igarapé, onde você pode tirar um tempo do seu dia e dar um bom e agradável mergulho. E me lembro que nesse intervalo que fizemos eu tive esse tempinho de dar um mergulhozinho nesse igarapé, mas o interessante é que a casa onde meu pai reside no momento, ou passa parte do seu tempo, porque posterior a isso ele casou-se com outra pessoa e foi viver em outro ambiente. Só que esse lugar, esse sítio, onde ele viveu com minha mãe, ele jamais negocia de forma alguma. E já conversamos, não que queiramos que o nosso pai parta dessa vida, mas ele já passou dos 70, está aos 71. Quando meu pai partir, eu e meus irmãos
já conversamos que não vamos jamais negociar esse ambiente. Esse lugarzinho querido vai continuar sendo um ambiente querido, onde a gente vai utilizar como refúgio. É um bom ambiente. E essa casa onde meu pai habita no momento, ou reside em parte do tempo, essa casa estava por terminar. E por muito tempo a minha mãe sonhou em ter uma casa nova. E ela, inclusive, auxiliou meu pai financeiramente a iniciar e construir essa casa. E essa casa ainda estava por terminar quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E aí ela foi para a capital fazer o tratamento e nesse período aí, isso correspondia aí em janeiro de 2013, ela voltou para nos visitar, fez esse pequeno intervalo e sempre demonstrando muita força, muita energia, muita crença, muita fé em que tudo ia dar certo. Mas na verdade o que eu não sabia é que aquela era a última vez em que eu estava tendo o privilégio de ver a minha mãe. E a gente fotografou esse momento, sorrimos, abraçamos. Só que eu tinha, como ela demonstrava muita força, muita crença, muita fé em que tudo ia dar certo, eu simplesmente jamais acreditava que aquela seria a última vez em que veria minha mãe. Só que veja a tolice que eu fiz. Brinquei, conversei, nos abraçamos e aí deixei o sítio quando eu tinha a oportunidade de poder de verdade ter dormido agarradinho com minha mãe. Eu e meu irmão estávamos juntos, o nosso pai estava ali. E eu poderia simplesmente ter expulso o meu pai da cama, eu e meu irmão ter dormido um de um lado, outro de outros, do outro lado, simples assim. Poderíamos ter uma noite tranquila, a última vez que eu tinha contemplado a face de minha mãe viva. Ela estava, me lembro muito bem que temos um registro dela com um lenço sobre a cabeça, pois ela estava um pouquinho careca. Eu desde sempre já utilizava esse meu corte, até que eu estou um pouquinho peludo, mas você sabe que na maioria das vezes eu apareço literalmente carequinha aqui, porque essa é a minha identidade atual. Mas acontece que não o fiz. Eu tive a oportunidade de realmente, por que não, passar a noite conversando, minha mãe não ia se incomodar com isso. Aí ela ainda meio que tentou questionar comigo, filho, por que você não fica? Eu digo, mãe, eu tenho que ir para a cidade, amanhã cedo eu tenho que partir para o trabalho, eu tinha atividades a desenvolver, o material bruto que eu havia registrado em Altamira precisava ser trabalhado e mandado em formato de matéria para a rede, e eu, nessa preocupação, quando na verdade devemos levar em consideração que os nossos queridos, de fato, enquanto eles estão aqui presentes conosco, é realmente uma dádiva de vida. E aqui tem uma lição que, se você for inteligente bastante, você pode absorver para a tua vida e, possivelmente, se você tiver a oportunidade de fazê-lo, como eu não fiz, certamente você vai se poupar, né? Vai evitar que isso no futuro aconteça contigo. Se você tem a oportunidade de viver ou repartir bons momentos com pessoas que você ama, e a parte boa, quero dizer, depois da partida da minha mãe, o que não me traz nenhum remorso é que, com exceção desse momento, eu tive uma relação maravilhosa com minha mãe. E desde criança, quantas vezes eu lembro de que quando chegavam as visitas em minha casa, isso me deixava bastante mimado. Quando a minha mãe falava a respeito do meu comportamento, da minha conduta, ela sempre me descrevia para as pessoas como um filho bom, um filho exemplar. A convivência minha com minha mãe era tão incrível que aos 13 anos de idade eu tomava banho desnudo, peladinho na frente dela. Se eu tinha algum problema, literalmente, em algumas partes do corpo que poderia haver constrangimento, eu ia lá e mostrava para ela com uma forma tão ingênua que era uma loucura. Então, essa relação minha estreita e amistosa com minha mãe fez com que, em sua partida, não me deixasse mágoa, dores, ressentimentos. É exatamente por isso. Como eu vivi bem com minha mãe e quero viver muito bem com o meu pai e aproveitar enquanto ele tem ainda muita vitalidade, o cara é incrível. Meu pai, aos 70 anos, tem vida
que você não imagina. Eu brinco com meu pai, eu digo, eu não quero sair junto com você. E outro dia ele me perguntou, por quê? Porque você vai me envergonhar. Como assim, rapaz? É que algumas pessoas vão me perguntar quem de nós dois é o pai de quem. E ele dá uma gargalhada bacana, que meu pai é um cara com um astral incrível. Ele é muito otimista. Conviver com meu pai é realmente ter referências de positividade, de alguém alegre, de alguém que te passa otimismo, é muito legal. E eu quero viver tão bem com ele, por isso que eu tive essa conversa. Meu pai, eu sei que em algum momento da vida eu fui meio rebelde contigo, estamos certinho um com o outro aí, a gente não tem alguma coisa, você não tem perdão para me conceder, eu não tenho alguma coisa que te pedir aí e tal, não, fica tranquilo, que eu e você, nós dois estamos super, hiper, mega acertados. Meu pai, de vez em quando, ainda me concede apoio. Quando eu preciso, sinceramente, ele me dá apoio, inclusive apoio financeiro. O que eu quero te dizer aqui é que eu ainda não alcancei, aos 45 anos de vida, ainda não alcancei o ponto na minha trajetória de sucesso que eu pretendo alcançar. Espero que você tenha aí a bondade de se inscrever no canal para que eu possa conseguir alcançar esse objetivo de efetivar aquilo que realmente pretendo efetivar na minha, eu digo, profissionalmente falando. Então já aproveita, deixa aqui o teu comentário a respeito do que você está achando do conteúdo. Se ele for interessante para outras pessoas, já compartilha também com outras pessoas, por que não? Curte. Isso não vai te custar nada. Curte o conteúdo e se inscreve também. Eu estou com 99 inscritos agora. Se você puder ser o 100º inscrito, eu vou te agradecer muitíssimo. O que eu quero te dizer é o seguinte. Sempre que você tiver a oportunidade, faz o seguinte. Abraça as pessoas que você ama. Abraça forte. Se você puder dizer que ama essas pessoas, diz que ama. Se você puder dizer sinto muito, fala para a pessoa sinto muito. Se você tiver que dizer eu não deveria ter falado o que eu falei, fala para essa pessoa enquanto tu podes falar. Porque eu não sabia que em janeiro de 2013 era a última vez que eu estava vendo a minha mãe. Vim para a cidade de Uruará, na manhã seguinte rumei para Santarém, e aí a próxima vez que eu tive contato com minha mãe foi dentro de um caixão no Aeroporto Internacional de Santarém. E aí eu fiquei pensando, e aí, inclusive agora eu fiquei meio arrepiado em pensar e refletir a respeito do assunto, digo, como é que vai ser encontrar minha mãe agora no caixão? E a partir do momento que o corpo desceu do avião, eu não me afastei do corpo da minha mãe de forma alguma. Entenda, eu não tenho nenhum remorso da forma como me relacionei com minha mãe. Mas tenho esse pensamento de que poderia ter curtido um pouquinho de tempo a mais com ela naquela tardinha, início de noite de janeiro de 2013. Então agora já era tarde, mas era a última homenagem que eu tinha para prestar para minha mãe. A recebi no Aeroporto Internacional de Santarém. Fomos num carrinho pequeno, no inverno rigoroso. Passamos quase todo um dia, saímos 5 e pouco da manhã de Santarém. Fomos chegar na tarde daquele dia 14 de junho de 2013. E aí eu queria saber como era tirar minha mãe de dentro do caixão e contemplá-la já sem vida. Fui até a funerária, passei por esse momento, sempre ali pertinho, ninguém jamais me afastou. Peguei na alça ali da cabeceira do caixão, botei de novo no carro, fomos para a igreja onde ela foi velada, onde estava ali por ser recebida. E uma cena incrível. Quando tem um pequeno baixão entre onde minha mãe foi enterrada, no cemitério de Uruará, e a cidade. E aí, quando eu sentado ali ao lado do caixão, subindo para chegar no cemitério, olhei a carreata, o cortejo que acompanhava, uma cena que jamais sai de minha mente. A última homenagem que foi prestada à minha mãe foi uma coisa de louco. Pessoas talvez com maior influência na sociedade, não teve tanta gente acompanhando-a como ela teve. Então, ela viveu tão bem que pôde partir dessa vida da forma que partiu e deixa
lembranças agridoces até hoje. Tem pessoas que sempre comentam que refeição deliciosa, que pão, que enfim, que ser humano, sempre, né? Quando eu coloco alguma postagem com relação a lembranças com minha mãe, tem sempre comentários positivos a respeito. Então, leve em consideração que tudo que você precisar fazer, faça em vida, porque depois que você parte dessa vida, você só deixa lembranças boas ou ruins, mas você vai deixar, pode ter certeza. E esse foi o nosso conteúdo de hoje. Obrigado por você permanecer com a gente até aqui.